A volta de Jesus é um dos temas mais fascinantes e debatidos na teologia cristã. Desde os primeiros dias da Igreja, os cristãos têm esperado ansiosamente pelo retorno de Cristo, que prometeu voltar para julgar os vivos e os mortos e estabelecer seu reino eterno. Mas quando exatamente Jesus voltará? Esta é uma questão que tem intrigado teólogos e estudiosos ao longo dos séculos. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre a volta de Jesus? Quais são os sinais que indicam que o retorno de Cristo está próximo? Vamos explorar as profecias bíblicas e os sinais dos tempos para entender melhor quando Jesus voltará. Lembro-me de uma conversa que tive com um amigo que estava profundamente interessado no estudo das profecias bíblicas. Ele me mostrou várias passagens da Bíblia que falam sobre os sinais do fim dos tempos e a volta de Jesus. Fiquei fascinado pela profundidade e complexidade dessas profecias e decidi estudar mais a fundo. Foi então que descobri que a Bíblia oferece várias pistas sobre o tempo do retorno de Jesus. A Bíblia oferece vários sinais que indicam que o retorno de Jesus está próximo. Esses sinais são descritos em diferentes passagens das Escrituras e incluem eventos naturais, políticos e espirituais. Vamos explorar alguns dos principais sinais dos tempos. Mas quais são esses sinais e como podemos reconhecê-los? Vamos examinar alguns dos principais sinais dos tempos que indicam que o retorno de Jesus está próximo. A Bíblia fala sobre sinais naturais que precederão o retorno de Jesus. Em Mateus 24:7, Jesus disse: "Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares." Esses eventos naturais são sinais de que o fim dos tempos está se aproximando. Além dos sinais naturais, a Bíblia também fala sobre sinais políticos que indicam o retorno de Jesus. Em Daniel 7:23-25, é descrito um governo mundial que se oporá a Deus e perseguirá os cristãos. Esse governo mundial é frequentemente associado ao Anticristo, que se levantará nos últimos dias. A Bíblia também fala sobre sinais espirituais que indicam o retorno de Jesus. Em 2 Timóteo 3:1-5, Paulo descreve os últimos dias como um tempo de apostasia, quando as pessoas se afastarão da fé e seguirão seus próprios desejos. Esse é um sinal espiritual de que o retorno de Jesus está próximo. Um dos sinais mais intrigantes da volta de Jesus é a parábola da figueira. Em Mateus 24:32-33, Jesus disse: "Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas." Mas o que essa parábola realmente significa? Como a figueira está relacionada ao retorno de Jesus? Vamos explorar a profundidade dessa parábola e entender seu significado. A figueira é um símbolo importante na Bíblia e é frequentemente usada para representar Israel. Em Isaías 6:13, a figueira é comparada a Israel, que será restaurada nos últimos dias. Quando Jesus fala sobre a figueira brotando folhas, ele está se referindo à restauração de Israel como uma nação. A restauração de Israel como uma nação é um sinal claro do retorno de Jesus. Em 1948, Israel foi restaurado como uma nação após quase 2000 anos de dispersão. Esse evento histórico é visto por muitos estudiosos bíblicos como o cumprimento da profecia da figueira brotando folhas. Jesus também disse que a geração que visse a figueira brotando folhas não passaria até que todas essas coisas acontecessem. Isso sugere que a geração que testemunhou a restauração de Israel em 1948 verá o retorno de Jesus. Antes do retorno de Jesus, haverá um período de 7 anos de tribulação. Esse período é descrito em detalhes no livro de Apocalipse e é conhecido como a Grande Tribulação. Durante esse tempo, o mundo enfrentará grandes sofrimentos e provações. Mas o que exatamente acontecerá durante esses 7 anos de tribulação? Vamos explorar os eventos e os sinais que marcarão esse período. Os primeiros eventos da tribulação são descritos nos selos do Apocalipse. Em Apocalipse 6, os 4 cavaleiros do Apocalipse são soltos, trazendo guerra, fome, peste e morte. Esses eventos marcarão o início da tribulação e prepararão o caminho para os eventos subsequentes. Após os selos, as trombetas do Apocalipse serão tocadas, trazendo mais destruição e sofrimento. Em Apocalipse 8:9, as trombetas anunciam pragas e desastres naturais que afetarão 1/3 da humanidade.
Esses eventos aumentarão a intensidade da tribulação e prepararão o caminho para os eventos finais. Finalmente, as taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra. Em Apocalipse 16, as taças trazem pragas ainda mais severas, incluindo úlceras malignas, águas transformadas em sangue e trevas sobre o reino do Anticristo. Esses eventos marcarão o clímax da tribulação e prepararão o caminho para o retorno de Jesus. Durante a tribulação, o Anticristo se levantará como uma figura de poder e opressão. Ele será um líder mundial que se oporá a Deus e perseguirá os cristãos. A Bíblia oferece várias descrições do Anticristo e de seu reinado de terror. Mas quem é o Anticristo e como ele se levantará durante a tribulação? Vamos explorar as profecias bíblicas sobre o Anticristo e seu papel durante a tribulação. O Anticristo é descrito em Daniel 7:25 como um líder que se levantará nos últimos dias e se oporá a Deus. Ele será um governante mundial que estabelecerá um reinado de opressão e perseguição contra os cristãos. Durante o reinado do Anticristo, os cristãos enfrentarão grande perseguição. Em Apocalipse 13:7, é dito que o Anticristo fará guerra contra os santos e os vencerá. Essa perseguição será um teste de fé para os cristãos, que deverão permanecer fiéis a Deus apesar das dificuldades. Um dos sinais mais distintivos do reinado do Anticristo será a marca da besta. Em Apocalipse 13:16-17, é dito que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, receberão uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém poderá comprar ou vender sem essa marca. Essa marca será um símbolo de lealdade ao Anticristo e de rejeição a Deus. Antes da tribulação, a Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja. Esse evento é descrito em 1 Tessalonicenses 4:16-17, onde Paulo diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Mas o que exatamente é o arrebatamento e como ele se encaixa no plano de Deus para a volta de Jesus? Vamos explorar o significado do arrebatamento e seu papel na escatologia cristã. O arrebatamento é o evento em que os cristãos, vivos e mortos, serão levados para encontrar o Senhor nos ares. Esse evento é visto como uma promessa de salvação e redenção para os cristãos, que serão poupados da tribulação que virá sobre a terra. Existem diferentes interpretações sobre o timing do arrebatamento. Alguns acreditam que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação, pré-tribulacionismo, enquanto outros acreditam que ocorrerá no meio da tribulação, meio-tribulacionismo, ou no final da tribulação, pós-tribulacionismo. Independentemente do timing, o arrebatamento é visto como um evento de salvação para os cristãos. O arrebatamento é uma promessa de salvação para os cristãos. Em 1 Tessalonicenses 5:9, Paulo diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a obtenção da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa promessa de salvação é uma fonte de esperança e conforto para os cristãos que esperam pelo retorno de Jesus. A Batalha do Armagedon é um dos eventos mais dramáticos e decisivos da escatologia cristã. Esse evento é descrito em Apocalipse 16:16, onde é dito que os reis da terra serão reunidos em um lugar chamado Armagedon para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Mas o que exatamente é a Batalha do Armagedon e como ela se encaixa no plano de Deus para a volta de Jesus? Vamos explorar os detalhes dessa batalha e seu significado escatológico. A Batalha do Armagedon será um confronto entre as forças do bem e do mal. Em Apocalipse 19:19, é dito que a besta, os reis da terra e seus exércitos serão reunidos para fazer guerra contra aquele que está assentado no cavalo, e contra o seu exército. Essa reunião de exércitos marcará o início da batalha final. A Batalha do Armagedon resultará na vitória de Cristo sobre as forças do mal. Em Apocalipse 19:20-21, é dito que a besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais serão mortos pela espada que sai da boca daquele que está assentado no cavalo. Essa vitória marcará o fim do reinado do Anticristo e a derrota das forças do mal. A derrota do Anticristo na Batalha do Armagedon marcará o fim de seu reinado de terror. Em Apocalipse 20:10, é dito que o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já estavam, e serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Essa derrota final do Anticristo preparará o caminho para o estabelecimento do reino milenar de Cristo.
Após a batalha do Armagedon, Jesus estabelecerá seu reino milenar na Terra. Esse período de 1000 anos é descrito em Apocalipse 24:6, onde é dito que os que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a marca na testa e na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas o que exatamente é o reino milenar de Cristo e como ele se encaixa no plano de Deus para a volta de Jesus? Vamos explorar os detalhes desse reino e seu significado escatológico. O reino milenar de Cristo será um período de paz e justiça. Em Isaías 2:4, é dito que as nações não levantarão espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Esse período de paz e justiça será um tempo de restauração e prosperidade para a humanidade. Durante o reino milenar, a natureza será restaurada à sua beleza original. Em Isaías 11:6-9, é dito que o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um menino os guiará. Esse período de restauração da natureza será um tempo de harmonia e beleza. Durante o reino milenar, Cristo governará com justiça e equidade. Em Isaías 9:7, é dito que do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Esse governo de justiça e equidade será um tempo de prosperidade e bem-estar para todos os povos. Após o reino milenar, haverá o julgamento final. Esse evento é descrito em Apocalipse 20:11-15, onde é dito que vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Mas o que exatamente é o julgamento final e como ele se encaixa no plano de Deus para a volta de Jesus? Vamos explorar os detalhes desse julgamento e seu significado escatológico. O julgamento final será realizado diante do grande trono branco. Em Apocalipse 20:11, é dito que vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse trono branco simboliza a pureza e a justiça do julgamento de Deus. Após o julgamento final, Deus criará um novo céu e uma nova terra. Esse evento é descrito em Apocalipse 21:4, onde é dito que vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Mas o que exatamente é o novo céu e a nova terra e como eles se encaixam no plano de Deus para a volta de Jesus? Vamos explorar os detalhes desse novo céu e nova terra e seu significado escatológico. A nova Jerusalém será a cidade santa que descerá do céu. Em Apocalipse 21:2, é dito que vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Essa cidade santa será um lugar de beleza e perfeição, onde Deus habitará com seu povo. No novo céu e na nova terra, Deus habitará com os homens. Em Apocalipse 21:3, é dito que ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Essa habitação de Deus com os homens será um tempo de comunhão e intimidade com o Criador. No novo céu e na nova terra, não haverá mais sofrimento. Em Apocalipse 21:4, é dito que limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse período de ausência de sofrimento será um tempo de paz e alegria eterna. Se inscreva no canal e deixe seu like. Amém.